Então, é com imenso prazer que eu recebo vocês nessa live aqui, que é uma primeira live que eu faço realmente voltada para médicos que estão neste atendimento. Não importa onde, na maternidade, lá no berçário, na UTI neonatal, no ambulatório, no consultório, sistema público, privado, porque isso aqui é um beabá que todos nós temos que conhecer. Por quê? Em algum momento vai chegar alguém no seu consultório fragilizado, porque saiu de um filho totalmente idealizado, né? A gente, eu brinco não, falo de maneira muito séria, que a gente vive a sociedade da competência. Então, quando a gente imagina um filho, a gente fala assim, ele vai ter de tudo, ele vai estudar nas melhores escolas, universidade, ele vai ser o cara. E não importa que esfera social você esteja, você quer que o seu filho evolua e seja o maravilhoso, o mais inteligente, o mais bonito. Isso é natural da gente, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E aí, de repente, a vida te presenteia com uma criança fora desse script, né? Que só de olhar para ela, está ali, na carinha dela, no jeitinho dela, que essa jornada vai ser realmente diferente, logo nos primeiros dias. Então, você vai pegar famílias fragilizadas, sensibilizadas, que já chegam muitas vezes com o diagnóstico nas mãos, e que vão perguntar assim: essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu recebi a Laura e recebi o resultado do cariótipo, porque ela tinha tudo para ser T21, para ser síndrome de Down. E a gente nega, né? No começo a gente nega, e o cariótipo me confirmou isso. E aí eu perguntei: quem vai cuidar da minha filha quando eu não estiver mais aqui? Essa é uma pergunta da maternidade atípica como um todo, né? Mas esses pais estão chegando com bebês muito pequenos, recém-nascidos, muitas vezes, no consultório, e vão te fazer essa pergunta. E o primeiro intuito, assim, a gente falar assim para eles, a primeira coisa que vem, porque eu estou nesse atendimento, eu falar assim: calma, ele vai ter uma rede de apoio, vai estar rodeado de pessoas. Eu já não penso assim. Hoje, nesse século que a gente está, nesse momento que a gente vive, o que eu penso em relação a este bebê é que quem vai cuidar dele é ele mesmo. Hoje a gente tem uma geração que não teve as oportunidades que esse bebê de agora está tendo e que já vai além, né? Está no mercado de trabalho, estão morando sozinhos, estão casando. E por que não este bebê de agora ir mais além e ter um pouco mais de autonomia do que se tem hoje, ou muito mais, e ser menos, cada vez menos dependente? E aqui eu queria trazer para vocês uma reflexão minha, que é importante quando a gente atende essas famílias. O que é autonomia? Quem é realmente 100% autônomo? Né? Pensa bem. Quem vive numa redoma e não depende absolutamente de ninguém? Não existe. Você depende da secretária do seu consultório, você depende da ajudante do seu lar, você depende do frentista do posto que vai pôr gasolina no seu carro, você depende de muita gente. Então, são níveis diferentes de dependência. E hoje eles estão conquistando cada vez mais independência com uma certa dependência, uma certa supervisão. Geração agora, 25, 30, 35 anos. O que dirá a turminha que está nascendo agora? Então, a forma como a gente começou a abordar a síndrome de Down mudou muito da década de 50 para cá. Então, você vai lá abrir a porta do seu consultório, vai receber essa criança. Eu não sei para vocês, mas eles têm algo que me transmite uma paz, uma calmaria, e essa mãe vai perguntar tudo que ela pode sobre essa criança, tudo, desde porque o fio do cabelo é mais liso, até as patologias que eu possa ter, até se é verdade que eles fazem mais doença de Alzheimer precoce, zilhões de coisas que talvez você nunca tenha estudado. Aí ela vai chegar com exames e vai falar assim: doutor, eu vi lá no Instagram da doutora Renata que existem vários tipos de cariótipo, do meu filho é esse. Qual o tipo que ele tem?
porque não tem um tipo só, tem 3, 4 tipos de síndrome de Down. Isso faz diferença? É um mundo de perguntas, porque agora, com a internet, esse universo realmente se abriu. E aí, quando essa mãe, eu falo da mãe, porque a mãe tem uma relação com a criança ainda muito diferente do pai. Embora a gente tenha pais que são muito mais que mães, né? Mas essa família, ela cai num universo aí onde você vai ter que entender de medos e preconceitos, você vai ter que entender sobre acolhimento, porque não é só explicar para ela que tem um cromossomo 21 a mais, ou que tem uma translocação, ou que é um mosaico, não, você vai ter que acolher humanamente acima de tudo. Você vai ter que entender se a alimentação é diferente ou não, a suplementação, que é uma coisa enlouquecida, elas ligam no consultório querendo saber se a doutora Renata suplementa, né? Quando a suplementação, ela é importantíssima, e vocês vão entender isso, mas ela é um pedaço do processo. Você tem que enxergar essa criança como um todo. Sobre as terapias de estimulação, que são precoces, em que idade, quando, como, quanto, quando sai, quando uma substitui a outra, quando eu associo. Claro que isso é personalizado, mas isso é direcionado para uma indicação. Quando você conhece a síndrome, é muito mais fácil. As prevenções, por que que nós tínhamos na década de 50? Quando foi codificado a presença do cromossomo 21 a mais, nós tínhamos ali uma sobrevida entre 25 e 30 anos, e hoje nós temos esses indivíduos sobrevivendo até 65, 70 anos, com perspectivas de aumento. O que que aconteceu, né? Então, tiveram melhorias, sim, cirúrgicas, clínicas, que envolvem todos esses pilares. A questão das inclusões, esse bebê vai crescer e ele vai precisar estar incluído numa escola. Quando que eu levo ele para a escola, doutora? Né? Eu estou vivendo certa situação na escola, isso é uma inclusão social real? Escola regular ou escola especial? E discussão sem fim. E cada um tem a sua característica. Então, essa mãe, ela está numa montanha-russa aqui nesse penhasco, pensando que ela vai desabar do outro lado. E quando ela encontra um médico ali do outro lado, entendendo a linguagem que ela precisa aprender, você não precisa ser profundo, você não precisa entender dos detalhes, porque isso aqui, a gente não está falando de uma pós-graduação, de você ser um especialista da área, isso aqui está dizendo sobre a gente ser pediatra, sobre a gente acolher qualquer tipo de criança, de qualquer forma que ela chegue. Então muda, esse penhasco parece que ele fica mais fofinho, certo? Parece que dá um aconchego e a gente enxerga isso na face delas, é muito nítido. Então, eu comecei a fazer essa pergunta, hoje vou fazer 29 anos de formada, eu tenho aí os 26 de pediatria, desses 26 de pediatria, há 20 anos eu olho para a criança com síndrome de Down, que é mais ou menos a idade aí da minha filha. Quando as pessoas começaram a falar, nossa, ela tem uma filha, eu vou levar o meu filho lá, porque ela deve entender melhor do que um pediatra que não tem o filho ou que não estudou. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente tinha os profissionais, o médico, os terapeutas, que eram quem nos orientavam. E aí as pessoas ficavam em busca. Então, meu consultório começou a encher de crianças com síndrome de Down. E aí eu me vi na situação de ter que estudar um pouco mais. Foi quando eu decidi fazer uma capacitação e depois uma pós-graduação em síndrome de Down. A gente não tem residência médica nesta área, tá? Então, tem que ser a pós-graduação mesmo. E aí comecei a atender cada vez mais, e chegavam essas crianças para fazer uma consultoria comigo sobre, ainda chegam, né, sobre a síndrome de Down, mas que passavam com pediatras perdidos. Até hoje eu recebo depoimentos, mesmo ao vivo ou no Instagram, dizendo assim, olha, eu falei para ele de tal suplementação, de tal exame,
e ele olhou para mim de um jeito que nem sabia o que era aquilo, né? Um bicho de 7 cabeças. Não sei, não vou mexer. Então, você perde essa possibilidade de auxiliar o paciente ali de primeira. Então, eu me fiz essa pergunta também. Quantos de vocês que estão aí do outro lado já se sentiram inseguros ou despreparados ao atender uma criança com trissomia do 21? Mandem emojis aí para a gente saber se vocês têm esse sentimento, porque conversando com médicos, amigos, médicos que encaminham seus pacientes, com os próprios pacientes, isso é muito nítido. Às vezes eu vou abrir uma teleconsulta, eu faço bastante telemedicina aí, fazendo essas consultorias, o pediatra quer participar também. Posso entrar na consulta junto? Pode fazer a consulta daqui? Porque eles querem aprender, é algo que a gente não teve. E dentro dessa pergunta, eu sempre faço assim, tudo que eu faço na minha vida passou por algum processo, né? Então, se eu desenvolvo um produto digital, resolvo dar uma aula presencial, aceito dar uma aula presencial, é porque aquilo tem que responder alguma pergunta, né? Porque se não responde pergunta nenhuma, não vai ter relevância nem para mim, nem para quem está do outro lado. Então, essa aqui é uma pergunta que eu acho que eu me fiz e me motivou a estar aqui hoje com vocês. Então, para quem não me conhece ainda, depois desse discurso todo de como vim parar aqui, né? Eu sou uma médica, eu resido aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pertinho, colado em São Paulo. Eu fiz faculdade aqui na Faculdade de Medicina do ABC e toda a minha residência médica, especialização, foi feita no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é o hospital referência da Universidade de São Paulo, tá? Depois disso, eu fiz nutrologia, sempre fui uma puericultora muito forte, assim, sempre gostei de atender criança no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e meu primeiro avanço foi sobre alimentação, porque eu via que ali eu tinha um nicho muito grande para trabalhar, pouco conhecido das mães, às vezes até de nós pediatras, e eu me envolvi e acabei fazendo nutrologia para ser uma melhor pediatra. Fiz a pós-graduação em trissomia do cromossomo 21, ainda faço parte, mas já completei aí a questão da certificação com o Dr. Tiago Castro em autismo e TDAH, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Vocês vão ver aí que já devem ter visto na minha página ou em alguma aula, que a incidência de autismo na síndrome de Down é muito alta e muito pouco conhecida e diagnosticada, que pode mudar toda a história da criança. Então, eu fui sempre buscando melhorias nesse meu atendimento. Alimentação, crescimento, desenvolvimento. Hoje, eu estou um membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, aonde eu estou há 9 anos, eu faço parte desse grupo há 9 anos, produzindo conteúdo científico dentro da puericultura, né, e sou speaker de algumas empresas aí, já saí de umas, já entrei em outras, e dou aula por aí afora, por conta dessa minha veia da nutrição. Mas, como eu falo sempre nas minhas aulas, o meu maior currículo não está aqui, esse currículo resumidinho, o meu maior currículo está na foto ao lado, que é ter sido mãe e ter passado por todos os processos que essas mães me procuram há tanto tempo, e entender, quando a gente tem na pele, a gente sente a dor na pele, a dor e a delícia de ser quem sou, como diria nosso amigo Caetano, fica mais fácil eu conseguir dialogar com essa mãe, conversar, e muito mais fácil dar aula sobre isso, né? Poder replicar isso para vocês, porque muitas vezes a gente vai ler um texto, a gente vai ler alguma coisa técnica, tudo bem, aprendi, legal, fiz um curso técnico, mas quando você entra em histórias clínicas, em vivências, em olhares, isso muda a forma como você vai abordar o seu paciente. Então, é muito disso que eu quero trazer para vocês. Quando eu me tornei mãe de uma criança com T21, eu me senti uma gota, insignificante, excluída de uma sociedade perfeita, porque você pensa assim, eu vou levar a minha filha no parquinho, será que alguém vai querer brincar com ela? As pessoas, elas olham, né, e eu lembro que eu tinha uma fonoaudióloga, a fono dela, que falava assim para mim,
Eles vão olhar mesmo, mas sabe por quê? Porque ela é linda, não porque ela é diferente, né? Mas a gente tem essa situação de se sentir excluído. E aí a gente tem duas opções: ficar se lamentando o resto da vida e se sentindo essa gota, ou ir à luta, né? E se tornar, se unir a outras pessoas e se tornar oceano. Na verdade, essa frase é minha mesmo, porque ao longo desses anos todos, foi assim que eu me senti. Nada, depressão, gotinha, tristeza. E ao longo do tempo, eu fui somando com as mães dos pacientes que me procuram. Hoje eu tenho pacientes que são mais velhos, que eu não consigo dar alta, porque eu não tenho para onde mandar, né? Então, eles têm 25, 30 anos, e eu assumi a questão da longevidade deles e estudo hoje para isso, porque melhor comigo, uma pediatra que entende do assunto, isso pode ser o futuro de vocês, do que na mão de qualquer especialista que nem vai saber lidar com a diversidade. Né? Então, quando eu me juntei a essas mães, depois a terapeutas, a outros profissionais, a vocês que estão aqui me ouvindo nessa noite gelada, eu me senti oceano, porque olha onde eu cheguei, né? Eu fico pensando assim, eu não mirei nada disso. Eu não mirei dar aulas em grandes palcos, eu não mirei ter produtos digitais. Hoje eu tenho a comunidade Tribo 21, que alguns de vocês estão lá, que eu sei que é um produto para mães, de linguagem muito simples, de apoio, mas eu já tenho ele desde a época da pandemia, logo depois da pandemia, 2020, 2021, e agora está aqui conversando com vocês, para entrar num processo de ensinamento e capacitação de um universo diferente, novo, mas muito bom. Essa sou eu, já palestrando, embora eu não tenha seguido carreira acadêmica, eu sempre fui convidada, talvez por essa minha síntese, essa capacidade de síntese, sei lá, que eu tenho, eu já me elaborei em relação a isso, a falar em grandes palcos. Então, eu dou aula no Congresso Brasileiro de Pediatria, no Congresso Paulista, já dei aula para plateias grandes, o meu recorde de plateia foi 4.000 pessoas, esse aqui foi do final de semana passado, no Congresso de Autismo, o Espectro, onde eu falei para 2.500 pessoas presenciais e ainda uma turma que estava, uma boa turma que estava online, e mudei o foco. Falava de alimentação, e ainda falo, tenho aula para dar de nutrição infantil, mas entrei no universo da maternidade atípica. Então, isso para mim é muito gratificante, é um aprendizado contínuo. Mas não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar deste paciente lá, que chegou no seu consultório, querendo uma lista de dúvidas, querendo mostrar o cariótipo, todos os exames que fez, é sobre ele, é nele que a gente quer impactar. Então, a gente tem algumas etapas, algumas coisas que vão ser muito importantes na jornada do nosso conhecimento. Então, o primeiro é o momento da notícia. Em pleno 2024, o momento da notícia, que é aquele momento que o médico, geralmente, ou o que está fazendo os exames, né, o ultrassom morfológico, porque a gente tem um diagnóstico sugestivo no primeiro ultrassom morfológico, entre 11 e 13 semanas ali de idade gestacional. A gente pode fazer, na suspeita, uma amniocentese, nas aulas vocês vão ver isso, ou a gente pode solicitar um NIPT, que é um exame não invasivo, que é a nossa sexagem, né? Então, é coleta de sangue, que já vem com uma incidência bem mais alta, porque é quase a amniocentese é um cariótipo, né? Que é feito. Então, ou essa mãe tem esse diagnóstico através desses exames e por algum médico, que geralmente é o seu obstetra ou ultrassonografista pré-natal, ou ela vai ter esse diagnóstico em sala de parto. E pasmem, algumas chegam para mim com diagnóstico com a criança com 6 meses, 1 ano, uma loucura, assim. E esse momento da notícia ainda não tem tato, ainda é um momento complicadíssimo. E eu falo assim, este é o momento chave, que geralmente está lá no berçário, ou às vezes na primeira consulta desta criança com você, que a mãe traz o cariótipo para você olhar. É chave porque eu posso quebrar, mesmo que momentaneamente, essa minha relação com esse meu filho,
porque eu não quero esse filho, eu quero trocar esse filho, e é humano esse pensamento, ou eu posso abraçá-lo e falar, não, ele é meu e eu vou lutar por essas causas. Quanto antes isso acontece, melhor é todo o processo de acompanhamento, de evolução dessa criança para todos os lados, para o médico, para terapeutas, para famílias. A aceitação é o começo de tudo, e eu tenho visto muitas rupturas nesse momento da notícia. Rupturas intensas, que depois, às vezes, só a psicologia vai realmente trazer de volta. Então, tem que ter um trabalho para isso. A gente tem que conhecer as comorbidades. O que esse curso dos primeiros passos, ele não é para estudar comorbidades, porque a gente não conseguiria. A ideia dele é vocês terem, ao final dele, um mapa mental, um roteiro de tudo que você tem que fazer ali, né, no processo da infância até mais ou menos a adolescência. Mas ele não tem como abranger comorbidades, porque é um outro capítulo, tá? Mas você tem que conhecê-las para poder fazer a gestão dessas comorbidades ao longo da vida dessa criança. As orientações que você vai fazer em sala são focadas nessas possibilidades que são específicas deles, por terem um cromossomo 21 a mais. O grande desafio da amamentação, porque eu tenho uma mãe desconectada, uma mãe triste, uma mãe que não está bem, e eu tenho bebê hipotônico. E aí eu tenho que fazer o tônus muscular dessa criança funcionar com uma mãe que está desmotivada. O começo é muito difícil, então tem o desafio da amamentação, tem todo o olhar da alimentação preventiva. Então, o que seria, o que eu chamo de alimentação preventiva? Quando vocês estudarem o metabolismo da criança, o que esse cromossomo 21 a mais, essa carga genética traz para essa criança, vocês vão compreender o porquê de algumas questões das indicações alimentares ou não e tal. Então, é uma alimentação que vai prevenir as próprias comorbidades. Suplementação para a longevidade, que agora é real, porque na década de 50 eu queria mais esconder o meu filho com T21, né? Eu não queria que ele estivesse andando na rua com vida longa e feliz, indo trabalhar em algum lugar, estando sujeito a preconceitos dos outros. Ninguém queria isso, né? Você ter um filho assim era uma falha. Não é mais a nossa realidade. Hoje a gente tem uma outra palavrinha cutucando aqui que é superação. Então é para isso que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai suplementar, sim, sem as loucuras, com muito pé no chão, porque a hora que eu conheço o processo metabólico, as alterações, suplementar fica, muito mais fácil. A imunização, que temos alguns detalhes específicos, vacinas especiais dentro da imunização dessas crianças. Os marcos do desenvolvimento, que são uma loucura, porque são diferentes dos marcos do desenvolvimento que nós estudamos, e as mães se perdem, as mães enlouquecem nesse contexto aqui. Eu tenho uma criança hipotônica, eu tenho uma criança que tem um cérebro diferente, que funciona de maneira diferente, que realiza sinapses de maneira diferente. E é sobre isso. Eu preciso dos terapeutas para coordenar este processo, e mesmo assim eu vou ter atrasos menores, maiores, dos marcos do desenvolvimento. Então, eu preciso conhecer para poder orientar essa mãe. Há muita insegurança nesse processo. E aí, as terapias de estimulação. O que eu indico, quando vai ter alta, claro que o terapeuta ele é soberano nessas opções, mas você tem que conhecer os métodos, os porquês, porque você vai ter que pedir para o convênio, a galera aqui que estuda autismo comigo, que eu sei que tem bastante gente aqui, é um processo muito parecido com o transtorno do espectro autista, porém mais fácil, tá? Vocês vão ver que é muito mais, porque essas crianças da T21, eles têm todos os potenciais de desenvolvimento. O grande problema da síndrome de Down é a deficiência intelectual, e a gente vai falar um pouco disso no curso. Porque quando você tira, se você tivesse um remedinho, umas gotinhas lá, que você pingasse e desse para a criança, e você eliminasse a deficiência intelectual, acabou. Você vai trabalhar tônus muscular, você vai trabalhar algumas coisas metabólicas que estão estudando aí para melhorar também
novidades, tem novidades. Então, você vai ter todo um processo assim, mas essa criança, com o intelecto ok, ela vai embora, é diferente, tá? Então, a gente tem um poder sobre esta orientação que vocês não têm ideia, e que é muito gratificante quando você vê realmente aquela criança chegando aonde você traçou aquela meta de planejamento. E o manejo do envelhecimento, que é algo muito atual nesse meu passeio pelos especialistas de síndrome de Down, que não são muitos no país, são poucos, tá? Muito poucos. Então, para vocês terem uma ideia, em São Paulo, nós somos em 4, 5, com condutas bem diversas, muitas vezes, quer dizer, algo que tá, assim, que tem um embasamento científico, mas que não tem protocolos rígidos. E aí, se você vai pesquisar alguma coisa na internet, tal, você se perde. Então, às vezes, aqui você vai encontrar um protocolo que já está mais ajustado, né? Que funciona, que já está testado também. E somos poucos. E desses poucos, todos estão estudando o manejo do envelhecimento. Por quê? Porque é novo. Década de 50, gente, 50, 60, a gente não falava em síndrome de Down envelhecendo. Então, a gente vai falar um pouquinho também dessa questão, né? Porque o envelhecimento para eles é muito mais precoce. Ele começa, você já consegue considerar um indivíduo de 30 anos, se você não fizer nada disso, aqui, idoso. Então, é sobre isso. Temos coisas a pensar aqui. Ó, Suzana, passou. Peraí que eu vou voltar, que eu passei lá. Quantos de vocês já sentiram que poderiam ter oferecido um cuidado melhor se tivessem mais conhecimento específico sobre a T21? Até porque que ela chama T21, né, hoje em dia, isso tem uma explicação. E aí as pessoas falam assim, mas eu não faço consultório, né, mas você está no berçário. Vocês vão ver lá no guia que muitos exames já têm que ser feitos no berçário. E eu recebo várias crianças de maternidades boas, excelentes, tanto públicas quanto privadas, porque eu estou num grande centro, que não vêm com os exames do pré-natal, que tiveram um momento da notícia péssimo. Então, isso começa no pré-natal, na maternidade, no berçário, no momento da notícia, nos primeiros cuidados, que é o nosso enfoque aqui, no consultório de puericultura de segmento e até no pronto atendimento. Há uns 20 dias atrás, eu tive uma reunião com o pessoal o diretor de inovação do Hospital Sabará, a coordenadora da enfermaria e o da pediatria, enfim, pessoal voltado para a pediatria, porque eles o Hospital Sabará é um hospital exclusivamente de atendimento infantil aqui em São Paulo, para quem não está em São Paulo, é uma referência, é um hospital de atendimento de convênios e atendimento particular, e eles queriam, dentro dessa inovação, criar sistemas, protocolos internos para atendimento e também treino de enfermagem, de médicos, para atendimento das crianças com síndrome de Down. Alguém está olhando para elas, eu me senti muito feliz de poder fazer parte disso, de conversar com eles sobre isso, porque eu sinto que é onde a gente tem os exames para fazer, a gente tem tudo, tá? Vacina, exame, a comida, o suplemento, a pessoa compra tudo, tem tudo, se não tiver de graça. O que falta para a gente? A capacitação das equipes, todo mundo, né? Não só médico. Então, é sensacional pensar assim, né? As coisas, elas estão se voltando para isso. E aí, assim, hoje a gente tem, quando eu entrei nesse universo, e isso vem até hoje, porque cada mãe que entra no meu consultório, eu entro nesse universo de novo. Os sentimentos de pena, desengano, desesperança, isolamento, fatalidade. Por que isso aconteceu comigo? Por que logo comigo? Uma infinidade de perguntas sem respostas que essa mãe tem. É assim que ela chega, ou na maternidade, ou no consultório, se alguém não fez um bom trabalho antes. E aí a gente tem que inverter isso. Com conhecimento, a gente vai conseguir tratar essa família, essa criança, com respeito, que muitas vezes falta, tá, gente? Eu falo aqui, mas muitas vezes falta.
falar para uma mãe, olha, seu filho tem síndrome de Down, não tem jeito, né? Ele vai ser dependente de você o resto da vida, você vai ter que parar de trabalhar, ele vai poder morrer de pneumonia, ele vai ter uma imunidade mais baixa, ele vai pegar tudo que passar pelo caminho, ele vai viver internado. Isto não é a realidade quando a criança é bem cuidada, quando a criança tem um segmento adequado. E aqui a gente está falando de uma pediatria geral. O que dirá se eu conseguir colocar um olhar específico e gerar essa longevidade desejada, saudável? Então, respeito, orientação, esperança. Quando eu falo de longevidade, de estudo de longevidade, isso gera uma esperança. Informações precisas que só o conhecimento te dá. Otimismo, compreensão e apoio. Eu cansei de pegar famílias que passaram em médicos e os médicos falaram assim, deram uma aula de trissomia do 21. Olha, esse cromossomo a mais está aqui, o seu filho tem todos muscular assim, assado, tem tudo isso. Mas não foram capazes de olhar para essa família e falar assim, conta para mim o que você está sentindo. Quando você recebeu essa notícia, como foi para vocês? Eu tenho experiência de, sim, 99% chora nessa hora, na primeira consulta. Esteja no online, esteja no presencial. Porque ninguém acolhe. E eu também não fui acolhida. Então, demorou para eu ser acolhida, para chegar na pessoa que ia fazer esse acolhimento. Então, eu sei o quanto isso é importante. Mas quanto mais informação você tiver, mais você vai resolver as dores daquele paciente que está na sua frente. E isso, para mim, é o mais importante, né? É a pessoa sair de lá com uma sensação de bem-estar. Eu quis pensar aqui esse momento, porque eu acho que isso tinha que entrar numa live de apresentação, porque para mim, mesmo que vocês... Ah, não, Renata, eu não tenho nenhum paciente, não me interessa, não quero ter, não vou ter, não gosto, vim aqui de curioso, vim aqui para te ver, não importa, eu acho que isso vocês têm que levar, a gente não pode deixar para depois, né? Então, quando a gente recebe uma criança com a T21 e a gente percebe que essa família meio desestruturou, às vezes pai, mãe, às vezes só a mãe, às vezes só o pai, a gente consegue perceber quem está na luta e quem está desabado. Peguei na maternidade, deu um tempo para que a mãe conheça esse filho. Isso não é assim, pegar o bebê e falar, olha, o seu filho tem uma síndrome, ele tem síndrome de Down. Calma, deixa, se é na maternidade, deixa curtir, deixa chegar perto. Eu não preciso falar isso de cara para a mãe, ela vai ter a vida inteira para digerir isso. Se é no seu consultório, essa mãe falou, olha, ele teve o diagnóstico de síndrome de Down, eu estou desesperada, tal. Dê um tempo para que essa mãe conheça esse filho. E eu falo para elas, você tem que dar um tempo para conhecer o seu filho. Porque a hora que você conhecer, você não vai abrir mão, você vai amar o que você está vendo. Então, desse tempo, a notícia, ela deve ser dada sempre na presença da criança, e não a criança num berçário e a mãe no quarto. Porque a hora que eu dou a notícia com a presença da criança, eu tenho esse elo de olhar para a criança. E construir esse vínculo é muito mais fácil com a criança ali no meu colo. Fale todas as notícias que você tenha que dar sobre ter um filho com síndrome de Down. Você não está dando uma notícia de um câncer, né? Eu tenho que pensar assim. Toda vez enfatize com alegria as características comuns da criança. Então, o que essa criança vai poder fazer durante a vida, como qualquer outra criança. Ela vai à escola, ela pratica esportes, ela dança balé, ela viaja, ela vai poder fazer tudo. Então, a gente tem que começar por aí, não pela negatividade. Chamar sempre esses pais pelos nomes, pelo amor de Deus, gente, paizinho, mãezinha, não dá, tá? Tem que ter essa proximidade. Transmitir otimismo e ter posição neutra, né? Não fazer como aquela que eu falei, né? Você sabe, né? Ele vai ser dependente, eles não são capazes de se virar sozinhos, isso é negativo e não é neutro. A gente tem que tirar esse tipo de fala. Não demonstrar pena. Ai, tadinho, puxa vida, né? Por que vai acontecer isso com vocês? Esclareça todas as dúvidas, esteja disponível, forneça informações sobre grupos de apoio.
Isso a gente vai ter, porque hoje existem milhares, tá? Respeite os sentimentos dos pais. Muitas vezes os pais vão ser negativos e vão falar: não, eu não esperava na minha vida nada assim. Não, eu não queria, não quero. E você vai ter que trabalhar isso e voltar à primeira frase. Dê um tempo para vocês conhecerem o filho de vocês, né? Então são frases que, opa, calma, vai com calma. Às vezes os pais não estão prontos para essa realidade. Oriente os primeiros cuidados. E aí a parte que chega, né? Essa parte que eu quero dizer para vocês. Oriente os primeiros cuidados. E quais são os primeiros cuidados? Como que eu posso perceber que uma amamentação, assim, eu percebo que não está indo legal, mas como que eu vou melhorar essa amamentação? Que tipo de fonoaudiólogo eu posso estar indicando para ajudar? Né? Eu devo investir mesmo, é tão importante assim a questão do aleitamento materno para eles também, e por quê? Porque se eu tiver os porquês, eu posso ajudar essa mãe a insistir, né? Então, a própria alimentação da mãe já tem diferenças, porque a gente enfoca outras coisas quando a gente tem crianças em processo ativado para o neurodesenvolvimento, para a formação de tônus muscular. Então, essas mães elas têm suplementações diferentes, orientação alimentar diferente, as mães que amamentam. As vitaminas do começo, que são diferentes, a gente investe numa outra estrutura, né? E os exames, fiz todos os exames necessários de triagem inicial na maternidade, quais que eu preciso pedir agora, de quanto em quanto tempo eu preciso pedir, qual é o meu foco de atenção, muito importante. Preciso mandar para terapia logo na primeira consulta? Que terapeuta eu vou indicar? Que método é o melhor? Porque a mãe vai te perguntar, hoje isso está na internet. Hoje ela sabe, né? Então a gente tem dois passos aí. Ou vocês, olha lá, quero guiá-lo, ou vocês fazem isso pesquisando e do jeito que tem sido feito, ou tem que ter alguém para te guiar, né? E a questão é um guia mesmo. Isso aqui não é uma capacitação, não é uma pós, é algo prático para ser aplicado no dia a dia. Segundo o IBGE, atualmente, eles são mais já de 300 mil brasileiros. É que o último censo faz um tempo, e agora eu acho que vem bem mais. Não aumentou a quantidade de nascidos, tá? Mas eles estão envelhecendo, né? Então esse número está aumentando. Que necessitam de acolhimento, apoio e cuidados especializados. O metabolismo deles é bem diferente do da criança comum, assim como suas necessidades para um futuro mais saudável e também feliz, com quebra de preconceitos, não só a questão médica, mas o médico tem que ter o olhar do social também, é muito importante. E aí eu criei esse guia prático para médicos, né? Exatamente sobre os primeiros passos do atendimento na síndrome de Down, que foi tudo isso que a gente falou, né? A gente vai abordar tudo isso automaticamente. Eu queria ver, Suzana, se eu consigo entrar, eu vou voltar aqui um pouquinho, na plataforma para mostrar para eles. Tá isso? Suzana? Sim, eu vou abrir para você aqui. Abre para a gente dar uma olhadinha. Essa Sim. plataforma, ela está no Hotmart e já tem vídeos lá. Ela está desenvolvida. Deixa ela abrir. Bora lá. Não ia mostrar isso para vocês, mas eu quero mostrar. Para vocês verem que ficou bem legal. Na verdade, eu já tenho a plataforma da comunidade das famílias, né? A comunidade Tribo 21. E deixa eu ver, você compartilhou? Você está rodando Sim, ela? está aqui na minha tela. Então, você tem, quando a gente montou a comunidade Tribo 21 e a gente fez a mesma para o guia médico aqui, a gente tem as trilhas, né? Então, o comece por aqui, aí vocês vão ter uma trilha de quem é essa pessoa com T21, né? Quem é ele, características, tal. Dentro desse, ainda é lá, não é? Deixa eu ver. Está colocando. Ah,
quem é essa pessoa, a gente vai falar um pouquinho de história e genética, a gente vai falar um pouquinho de embriologia e metabolismo, tá? Essas alterações, porque eu não consigo, vocês vão ver que é intuitivo, eu não consigo abrir anamnese, porque aí ele é dividido assim, anamnese, exame físico, os pontos principais, né? Crescimento, desenvolvimento, alimentação, suplementação, vacinação, vão abrindo as trilhas, né? E a gente não consegue, na realidade, falar das condutas sem entender esse começo. Eu achei que ficou muito síntese, o que vocês realmente precisam saber, eu gostei muito. Obrigada, Su, vou voltar aqui um pouquinho. Né? E aí, assim, ele tem várias trilhas lá dentro, como vocês viram, essas trilhas elas vão sendo lançadas conforme as pessoas vão entrando no curso e termina assim, última entrada vocês vão acabar e vai levar setembro, tá? Para olhar tudo, assistir os vídeos, tá tudo embasado. Eu fiquei de colocar na plataforma os trabalhos científicos, os embasamentos para que vocês tenham. Esse mapa mental para que vocês tenham, esqueci mesmo, quando eu tinha que pedir tal exame, pá, vai estar lá, né, como se fosse um roteirinho. E aí a gente pensou aqui para facilitar para vocês, nesse investimento dividido, né, dá para fazer no cartão, nesse investimento para entrada hoje, né, porque ele tem um valor de plataforma, de tudo. E eu queria trazer isso para vocês nesse lançamento. Ele não é um curso perpétuo, que nem a comunidade, para quem está na comunidade Tribo 21, lá é anuidade que os pais pagam, ou mensalidade, eles ficam rodando nos vídeos que vão entrando semanalmente. Aqui vocês vão ter 3 blocos de entrada onde está o curso inteiro, e vocês podem fazer, já pegar o mapa mental e ficar com esses pacientes na mão de vocês, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, precisar dos especialistas, essa é a ideia. Se vocês voltarem aqui para esse QR Code, vocês vão entrar lá na página de vendas, onde tem as formas de pagamento, todo esse histórico das aulas, tudo que vocês precisam saber. E hoje vocês são os felizardos, porque vocês são os primeiros a estarem aqui comigo nesse processo. Muito bem, peraí que eu vou voltar. Vou voltar, que sai, volta. Vamos abrir os microfones? Quem está aí? Tá cheio de gente que eu tô vendo. Doutora André. Aí, já levantou a mão. Essa coisa de levantar a mão, eu sou atrapalhada, né, gente? Peraí, abrir fila. Eu vou compartilhar a tela para vocês poderem ver. Doutor André. Tinha que ser o primeiro a falar. Oi, doutora Renata, tá ouvindo? Ou onde você, né? Eu queria te ver, não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não, tô vendo só a tela final do QR Code. Mas peraí, então eu não sei. vamos tirar aqui. Vamos descompartilhar. Vocês vão receber isso em link. Eu não sei também se eu... Peraí. Ah, sim, tô vendo vocês agora, todo mundo. Agora apareci. Eu já tive caso de ângulo. Posso falar? Eu tô ouvindo um áudio aí, eu acho que tá... O quadro clínico típico. Não vem com o áudio aberto, pessoal. Oi, doutora, com muito carinho, assim. Tô aqui com vocês hoje. Parabéns, assim, eu só tenho a agradecer pela sua amizade, por todo o comprometimento que você tem em querer trazer tudo isso pra gente, assim, fico muito, muito, muito feliz. Já vou me inscrever. André, eu sempre fui, eu não sei, é meu, né? Como eu falei para vocês, eu nunca segui carreira acadêmica, mas eu sempre dei aula. Sim. E eu sempre fui essa pessoa que acredita que não adianta guardar para mim, né? Eu poderia falar para todos vocês assim, manda para mim, você está com dúvida? Manda para mim, meu consultório lotando. Mas meu consultório já está meio que lotado. E aí eu vejo que vocês podem mais, né? Vocês não vão poder se falar assim, eu sou um especialista, mas eu entendo, eu sei atender, eu sei pedir os exames que precisam ser pedidos, eu sei indicar, eu conheço as terapias. Sim. Isso é de um valor, né, grande, assim. E eu tenho que dividir, não adianta eu guardar para mim, né? Sim, eu faço parte eu faço parte da sua tribo, né, da T21. E não consegui, são muitas aulas, não consegui dar tempo. Eu entrei na tribo, eu acho que há uns 2 meses,
e não consegui ainda dar conta de muita coisa, mas, assim, o que eu tenho que falar para os demais colegas que estão aqui assistindo, que não conhecem a senhora, assim, é, eu fico muito feliz pela qualidade, pela forma como você fala, eu, sim, é verdade, você tem uma filha, então, com base nela também, na sua experiência, que você quis estudar e quis aprimorar até pela própria experiência. Então, Sim, assim, eu fico... é para ficar gratificante mesmo, assim, quando a gente assiste o que você tem que ensinar, o que você tem que passar, a forma como você faz. Eu acredito que esse seu trabalho agora, voltado para a gente, para colegas médicos, eu acho que vai ser, assim, muito gratificante. Eu estou muito feliz, assim, eu não sabia que ia começar agora dia 2. Eu já estou com meu coração, assim, com tanta coisa para assistir de aula, para estudar. Achava que ia não, mas ser eu vou te mais para o falar, final de Léo. setembro, já é praticamente para a semana que Não, fica vem, e agora... tranquilo. Ó, é o seguinte, tá muito prático. Eu sou Então muito eu disse, meu prática. Deus, mais coisa, onde que eu vou ter Você vai tempo? Eu não tenho assistir tempo tudo mais para nada. rapidinho. E o coração só batendo mais forte. Mas eu vou me inscrever e vai dar certo, vai. E eu acho assim que, e de fato, eu não sei se todos os demais colegas aqui são pediatras, mas, mas a gente fica muito perdido quando a gente recebe uma família com criança com T21. Algumas, de fato, são, assim, perdidas, não sabem diagnóstico. Eu tive uma experiência que eu posso compartilhar aqui rapidinho. Há uns 2 anos atrás, assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhava no plano de saúde e assim, em 9 minutos tinha que fazer um atendimento de uma criança, né? Porque a agenda lotada e o plano era isso que exigia da gente. E eu recebi uma família, primeira consulta, 7 dias de vida, gêmeos. 9 consultas para cada um, né? Meu coração já batia assim, do tipo, o que que eu vou fazer em 18 minutos com 2 gêmeos, pais de primeira viagem, e pronto. Eram 2 meninas, são 2 meninas. Atendi a primeira, à medida que ia conversando, anotando todos os dados do relatório de alta, aquele tumulto, aquela confusão, e tira a roupa de um, aí vai, enquanto eu estava anotando e conversando e recebendo as queixas. Quando eu fui examinar a segunda, eu já achei ela um pouquinho diferente. Um pouquinho mais mole, mais hipotônica, jogada, os bracinhos. Mas confesso que naquele tumulto que estava, que a minha porta estava cheia para atender, eu deixei passar. Mas eu fiquei com meu coração tão sentido que eu dei o meu celular pessoal para os pais. Eu disse, olha, vão para casa, daqui a 15 dias vocês voltam, quero ver como é que está a amamentação, assim, assim, assado. Já saíram da maternidade com fórmula e tudo. E pronto. Eles não conseguiram voltar comigo na consulta do primeiro mês, e no segundo mês coincidiu de ser Natal. A mãe já tinha falado comigo no WhatsApp, né, pra gente salvar contato, esse tipo de coisa. E, e, e eu olhando meu WhatsApp, olhando lá os status, vejo na foto da mãe, uma foto do casal, dos pais, cada um segurando uma criança, ao lado no meio, uma árvore de Natal. Aquelas fotos típicas de final de ano. Sim. E as 2 crianças assim, né? Uma em cada braço. Nossa, na hora que eu vi, assim, de tipo, a criança já tinha uns 45 dias de vida. Na hora que eu vi, eu disse, meu Deus, tenho certeza absoluta que isso aqui é Down. E os É. pais não me chegaram com essa queixa, não vi no relatório de alta. Então, E, e aí o momento da notícia é foi seu, isso. né? E no meu exame físico, quando eu já vi que tinha algo diferente, eu ainda perguntei para a mãe umas 3 vezes: seu pré-natal foi normal? Foi tudo bem? Fiz pré-natal direitinho, ultrassonografia, tudo, deu tudo certo, tudo bem, nasceu assim, assim, assado. Aquelas intercorrências de gemelaridade, né, que a gente espera. Mas tudo bem, tudo alto, recebeu alta com as orientações, só para passar no pediatra, não fez um exame, nada. Ou seja, na hora que eu vi essa foto, aí eu já mandei mensagem para a mãe, né? Eu disse, olha, volta comigo quando no consultório?
Aí ela disse, não, daqui a 15 dias, mais ou menos, assim, a consulta estava marcada. E daí eu fiquei pensando, né, sou eu que vou ter que dar diagnóstico. Sou eu que vou ter que dar diagnóstico. Não vi isso na faculdade, né, assim, todo esse preparo, né, esse preparo psicológico da gente como acadêmico, Sim. como residente, do como abordar, do que fazer. E eu disse, agora, a criança não tem cariótipo, a criança não tem nada, eu não posso dar o diagnóstico sem cariótipo. E aí, rezei no dia antes da consulta. E deu tudo bem, a família, né, no que eu abordei, porque eu pedi um cariótipo e tinha que justificar, né, porque estava pedindo. Com certeza, não, E, esse é um direito, né? né, e assim, eu não vou pedir um cariótipo como eu vou pedir um hemograma, né? Aí, no que eu pedi para a mãe, ela disse, obrigado, assim, a família, no Natal, todo mundo questionou, né, algumas pessoas vieram de fora, me perguntaram, assim, no cantinho do ouvido, se ela não era Down, alguma coisa do tipo, assim, assado. E foi uma experiência boa nesse sentido, que teoricamente a família estava já um pouquinho mais preparada, não teve toda aquela negação, digamos, mas foi essa situação, assim, que eu passei, esse aflito, esse coração, e tipo assim, com ele, com aquela família, com ela especificamente, eu mesmo fui atrás, de novo, vamos voltar ao que eu não vi na residência, vamos ver, vamos procurar artigo, vamos ver o que tem que fazer, que tipo de exame eu tenho que fazer com regularidade, que eu acompanho essa criança até 1 ano e meio, mais ou menos. O que eu tenho que fazer? Não consegui ler e nem chegou nada para mim sobre a suplementação que você tanto fala que tem que ser diferenciada, então eu passei batido. Espero que não tenha gerado tantos prejuízos assim. Né? Porque é um universo novo também. Né? Agora que a gente começou a estudar mais. Inclusive, eu já até indiquei para a família a tribo, que eu disse, olha, Deus me colocou no caminho, uma grande amiga. Lá na tribo, eles têm a aula, por exemplo, de suplementação sobre o que precisaria, mas não tem a prescrição, entendeu? Então, eu não posso fazer a prescrição lá. Então, eles vão precisar do apoio do pediatra de qualquer maneira. Obrigada, André, você é um querido, você sabe, né? Olha só, eu estou tirando algumas dúvidas aqui, além dos módulos gravados, que são exatamente essa introdução, mas a estrutura da consulta, essa ideia que vocês tenham toda essa estruturação dos itens da consulta, nós teremos as aulas ao vivo, né? Então, ao final do primeiro módulo, que é a introdução, tem uma aula ao vivo, e no final do módulo de consulta, que envolve todos os itens, tem outra aula ao vivo. Também tem um bônus, que eu quis juntar algumas aulas que não estão ali, mas que são importantes, e aí entraram algumas aulas fora ali, um bônus. Então, fala sobre esse início de apoio à família, coisas importantes ali. Opa, quem está entrando aí? Você está mostrando? Ela está mostrando, fica mais fácil de ver, né? Vocês estão enxergando? Outra coisa importante que perguntaram, quanto tempo de acesso, né? Que eu vi aqui nos comentários. 1 ano, tá? Por quê? Porque tem muita coisa mudando. O ano que vem, a gente vai ter o Congresso Internacional de Síndrome de Down aqui no Brasil, vai ser em Campinas. Eu até vou falar para vocês, porque ele é aberto a famílias, aos profissionais, enfim, não só especialistas, né? E tem muita novidade aí, que eu vou até comentar, durante as aulas tem alguns comentários de medicamentos, de trabalhos diferentes, então algumas coisas vão ter que se atualizar, né? Mas é isso, é 1 ano, tá? Então tá bem legal, a plataforma tá bem legal, tá tudo completo, sabe? É um negócio que eu tenho pensado já há mais de 5 anos, para aliviar o meu trabalho também, né? Quem mais? Vamos lá, tem mais alguém de mão levantada aqui, quem que estava? Deixa eu fechar aqui. Ninguém mais quer contar um caso, quer me dar um oi, o pessoal tá quietinho. Alguns já falaram assim, gostei, vou me inscrever, tchau, é porque tá frio, né? A gente precisa jantar. Olá, Maria José, sabia, né? Tava esperando. Tá me vendo? Não, parabéns. Então, compartilha, Suzana. Então, você pronto, vou aparecer agora. Com
Fala, querido. Outra Parabéns, né? Tá ótimo. Eu gostei bastante, eu me interesso bastante, né? Eu tenho pacientes, não tenho muitos, mas tenho alguns, e, assim, as mães são muito interessadas, né? Realmente é como você falou, né? Eu tenho aprendido bastante, assim, com o que eu vou escutando, mas realmente eu também acho que tem que se aprimorar mais, né? Eu assisti aquela aula com a Fono, né? Dela falando né, toda a parte motora, que não é só a fala, tem muito mais coisa envolvida, então eu acho que a gente tem que estudar muito mais. Eu acho que a maioria dos pediatras, realmente, eles não têm, não tem, assim, tanto conhecimento, e realmente, assim, te conhecer me fez despertar bastante. Acho que você tem esse dom mesmo, de verdade. Igual a voz, a gente tem uma questão que é assim, o autismo explodiu muito como essa questão neuroatípica de cuidados às crianças como um todo. E a síndrome de Down, por ter consequentemente, menos número de pacientes, que não são poucos, tá? Eu tenho um consultório que praticamente só atende síndrome de Down, e os outros especialistas também, mas sempre ficou à sombra, né? Sempre veio atrás, porque é uma coisa que é reconhecida já há muitos anos e ninguém quis pôr a mão, deixou lá escondidinho. Só que eles estão envelhecendo e eles estão andando. A gente vê muito mais na rua hoje crianças ainda pequenas do que a gente via, né, antigamente. E aí resolveram estudar um pouco mais, mas assim, é um pouquinho mais. E eu, como gosto dessa questão de levar informação, tal, me posicionei e virei. Eu recebo vários pediatras pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, que conseguem o WhatsApp, tiram dúvida comigo. Eu falei, por que não, né? Eu acho que é importante, é uma ferramenta muito importante no consultório. E acho que até para discutir, você tem que ter conhecimento, senão a discussão também... Não fica, não acontece. Não flui, né? E realmente as demandas, elas realmente aumentam cada vez mais. Não tem como você fugir, a não ser que você não queira ficar com os casos. Mas é que eu particularmente, eu tenho muita empatia com essas crianças e eu gosto muito delas e a gente se dá muito bem. Demais. Então, o que acontece? Então, como a gente se dá bem, eu falei, não, tem que estudar mais, né? Não é só empatia, né? Deles, né? E assim, tem muita atualização que a gente, na pediatria geral, não vai ter acesso. Nunca. Você não vai fazer um congresso de síndrome de Down. Não vai, né? É importante. Olha só, muita gente animada, Vanessa, pessoal, eu tenho umas fãs aqui da pediatria. Que bom! Bruna, o congresso vai ser em Campinas, o Congresso Internacional, no ano que vem, 2025, eu não sei, o lugar ainda não saiu. Esse ano ele foi na Austrália, longe pra caramba, né? E o ano que vem a gente vai ter a chance de sediar. Então, vamos ver, né? O que vai rolar. De repente rola até uma aulinha para mim por lá. Né? Tô gostando dessa coisa aí. Obrigada, viu, Maria José? Feliz de ver vocês aqui. Gente, é um convite aberto. A gente vai ter encontros lá dentro da plataforma, vai ter outros encontros assim. Eu quero que vocês tenham um alicerce forte em relação a esse atendimento, porque eu já fui mãe do lado de cá, e eu tinha condições de pagar um especialista que era caro na época, mas a maioria não vai ter essa informação, e vai estar na mão do pediatra. Então, para mim, é super importante. Mais alguém? Mais alguém? Vi gente de plantão. Muito bem. Uma referência, obrigada. Eu sou só uma profissional esforçada, sou mesmo. Longe de ser referência, a referência somos nós, né? Que estamos aproveitando todas essas ferramentas para aprender cada vez mais. Eu acho que isso é importante. Eu também faço um monte de curso para ampliar o que eu não sei ou o que eu sei menos, né? Eu acho que isso que é importante. Mais alguém? Senão a gente se vê lá dentro, hein? Ou logo aí, setembro nós temos encontro já. Um beijo para vocês, agasalhem-se, menos povo do Nordeste, porque hoje fez frio, hein, gente? Hoje aqui em São Paulo foi surreal. Eu espero vocês ali, tá? Conhecem outros pediatras, divulguem, porque vocês são a primeira turma que estão tendo acesso a isso, né? Vamos fazer crescer.
Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau.